Estamos aqui para mais um programa Cabeça para Cima e hoje discutindo atualidade. Vamos debater um pouco sobre o mensalão. De certo modo, ninguém aguenta mais ouvir falar sobre esse assunto, né? Mas nós precisamos ter consciência do que está acontecendo e de que forma nós, como cidadãos, além de sermos afetados, podemos e devemos influenciar essa questão. Não é uma questão fácil de ser influenciada, não, mas a questão mais difícil é que a nossa influência foi prévia. As pessoas que efetivamente estão decidindo o que está acontecendo são pessoas, a maioria delas, que nós elegemos pelo nosso voto direto. Foi lá atrás. Então, é um controle prévio, indireto, mas ele existiu. Como é, então, que nós vamos exercer esse voto para frente? Não adianta. Sempre a gente tem que olhar para trás para tirar a lição para frente daquilo que está acontecendo. E uma das questões que eu percebo é, de certo modo, porque a gente cansa do assunto, a gente vai ficando desinformado. E a falta de informação, a ignorância, portanto, é péssima, conselheira. Então, vamos ficar atentos hoje, ligadinhos, vamos tentar levar por uma via bem prática, entender o que está acontecendo, né? Quais são as possibilidades e, de alguma forma, como é que nós influenciamos tudo isso e qual é o potencial ainda daquilo que depende de nós, né, para frente. Vamos então ao informativo e voltamos com o debate. Com o voto dado pelo ministro Celso de Mello na última quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por 6-5 pela validade dos embargos infringentes, recurso que leva a um novo julgamento nas condenações em que o réu obteve ao menos 4 votos favoráveis. A decisão dará uma nova chance nos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha para 12 dos 25 condenados no processo do mensalão. Com isso, o encerramento da ação penal e o cumprimento das prisões que poderiam ocorrer ainda neste ano deve ficar para 2014. A aceitação pelo Supremo dos embargos infringentes poderá levar à mudança do regime de prisão do fechado para o semiaberto de 3 réus, José Dirceu, Delúbio Soares e João Paulo Cunha. Mesmo que os condenados não consigam absolvições, mas obtenham diminuição das penas, isso pode levar a prescrições, situação em que o condenado não pode mais ser punido em razão do tempo decorrido do cometimento do delito. Bem, conosco hoje para debater é bom tê-lo de volta, Cacau de Brito, que é advogado e coordenador do movimento O Rio Pede Paz. O Rio pede paz, o Brasil pede paz, o mundo pede paz. Cacau, bem-vindo. Verdade, prazer estar aqui de volta e hoje debatendo aí um assunto polêmico, está na boca de todo mundo. Verdade. E todo jornal que você abre hoje no Brasil, todos os dias da semana tem editoriais sobre o assunto. A sociedade um pouco frustrada porque esperava um outro julgamento. Mas nós sabemos que o direito não é algo matemático. Há muitas surpresas. O Supremo é uma casa também política, aliás, genuinamente política. Embora queiram negar. Não, com certeza. Sofre pressão dos poderosos, da sociedade. E dizem que não podem sofrer, não podem se influenciar pelas massas. O homem, quem está lá é o homem, né? E por isso o resultado foi surpreendente para muitos, para outros não. E ainda pelo jeito você não se surpreendeu muito, não? Não. O mérito ainda virá, mas também não sei o que é que vai acontecer. A sociedade está esperando algo bem diferente do que já vimos. Bem, a gente sabe que eles foram condenados. Dificilmente isso vai mudar, pelo menos a gente espera, mas já a gente continua. Também conosco hoje Roberto Barros Ferreira, que é advogado e professor universitário. Também é presidente da Associação dos Advogados Evangélicos do Brasil. Muito bem-vindo, bom ter de volta à Cabeça. Obrigado, é um prazer estar aqui. É um prazer ver de novo o amigo Cacau, doutor Tiago, né? E só discordo do Cacau na prévia que ele disse, porque eu fiquei surpreso. Eu estava, acreditando que dessa vez o Supremo daria uma prova de maior coerência. Ainda mais diante do contexto que a gente está vivendo porque no Brasil, né? Ninguém se discutiu se houve ou não houve. Quer dizer, o que aconteceu estava mais do que claro, né? Exato. Então, essa foi uma surpresa por esse aspecto, não pelo aspecto técnico-jurídico, que aí nós vamos falar mais adiante, mas eu diferentemente
A possibilidade, portanto, existia, mas você achava que não ia se configurar. Bem, já que está 1-1, vamos ver o que o Tiago vai dizer. Tiago Minagé, que é advogado criminalista e mestre em Direito Processual Penal e também professor universitário. Doutor Tiago, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Tudo bem? Bom... Aliás, bem-vindo de volta à minha casa. Prazer todo estar aqui com a presença de todos. Eu acho que, na verdade, muito se falou das consequências, mas nada se falou da origem de tudo aquilo. Então, eu acho que tem 3 pontos essenciais que precisam ser explorados, que eu ainda não vi ser explorado, principalmente pela mídia. Que é a relação que é íntima, porém muito confusa entre direito, justiça e política. Muitas das vezes se mistura, muitas das vezes se confundem, mas são 3 conceitos completamente distintos que deviam ser isentos e independentes, né? Até para a segurança pode da lei. esclarecer muito bem as consequências desse julgamento. Não só desse, como de todos, porque esse é só mais um dentre vários que precisam ser realizados. Então, você dividir bem direito, justiça e política, talvez ajude um pouco a compreender, talvez não aceitar, mas pelo menos compreender melhor o ocorrido. Só para a gente acertar o placar aqui, você ficou surpreso? Que expectativa você tinha? Nem um pouco, até porque o ministro que então eu vou empatar, porque eu fiquei surpresa. Vou me juntar com... Não é nem... Eu acho que não é nem surpresa. Frustrada. Eu tinha a expectativa. Pelo direcionamento, pelos sinais que foram dados, pela forma que a coisa foi conduzida. Claro que a gente sabe que 2 jogadores foram mudados, né, durante o jogo, 2 importantes ministros já da casa que, enfim, o tempo deles terminou, que era o Aires Brito e o César Peluso, saíram e entrou o Teori Zavascki e o Barroso. Perdão a intimidade, mas acho que todo mundo se refere a essas pessoas. Profissionais competentes. Com certeza, senão não estariam lá. Não é também como se fosse, só escolhido, não. A gente sabe que para eles chegarem ao colegiado que permite que eles fossem escolhidos, todo um trajeto extremamente rigoroso foi cumprido e ninguém questiona isso. Mas aí entra essa questão dessa relação, me permita dizer, promíscua, eu considero, finda sendo promíscuo, entre política, justiça e direito. Porque é legal o que foi feito, mas não necessariamente moral. Tem uma pergunta que eu fiz aqui um pouco antes do programa entrar no ar, se vocês me permitem, que eu não vi ninguém tratar na mídia, muito pelo menos. E olha que eu assisto o jornal. A questão do embargo infringente, ela existe na justiça comum, num tribunal comum, ou ela é só dos tribunais superiores? Por exemplo, uma pessoa é julgada por um crime, ela pode fazer um embargo infringente? Existe esse instrumento? O primeiro processo, a grande questão é o seguinte, o processo na justiça, vou colocar aqui a justiça comum, primeira instância. Pronto. Você ganhou um processo ou perdeu... Então não é nenhuma questão de ser comum, não, é por instância mesmo. Você vai para a segunda instância, os desembargadores vão votar, aí geralmente são 3 numa Câmara, 2-1, aí... Sempre número ímpar para resolver. Exatamente. No caso do Supremo, como o Supremo foi o fórum original dessa ação, ela começou no Supremo e não no Tribunal Inferior, diria assim, tem uma brecha lá na lei que permite o embargo infringente. Isso já foi discutido há muitos anos pelo Congresso para ser derrubado. Eu me lembro que o único partido, à época, isso já tem mais, me parece, de 10 anos essa discussão, o único partido que foi contra os embargos infringentes no Supremo foi o PDT. Todos esses outros partidos que estão aí falando, sendo contra, todos eles votaram a favor. E hoje, por uma questão de conveniência... Vocês estão vendo que eu estou falando por história? Por isso que eu falo, a história é difícil, porque a gente vota essas pessoas, fomos nós que escolhemos elas. Por uma questão de conveniência... É retroativo, mas a gente tem que ver para projetar isso para o futuro. Agora, até aproveitando essa fala que o Cacau disse... Eu te interrompi, né, porque os embargos infringentes, eles só cabem em instância superior. Então, e só cabe em instância superior se não for unânime a decisão. E é óbvio que a gente está falando de direito penal. O doutor Tiago, né, mestre na matéria, inclusive, vai poder até esclarecer melhor, mas em direito penal não pode haver dúvida quanto à condenação. Se houver dúvida, deve favorecer o réu em dúvida pro réu. A questão ali é quem está acima do Supremo. Então, se o Supremo está julgando,
E aí não vai se querer ter unanimidade, mas se sempre que não houver unanimidade, houver a possibilidade de reexame da matéria, é um processo que não vai acabar nunca. Então, essa é uma situação... Lá, pode haver embargo infringente do embargo infringente ou essa é a última rodada? Deixa eu só pontuar, fechar o raciocínio deles, que está extremamente correto o que eles disseram. Existem duas formas de decisões judiciais. A gente chama de monocrática, que é proferida por um juiz, e colegiado. Colegiado é quando você tem... Então, a primeira instância, geralmente, monocrática. Ela tem... Só para a gente... Não existe embargo infringente. Mastigar um pouquinho mais. Não existe. Por exemplo, existem os... Como é o nome daquele grupo de pessoas que vêm da comunidade? Jurados. Os jurados. Existem os jurados e o juiz profere a sentença. Os jurados é apenas para Aquela é a primeira instância. Esquece os jurados. Os jurados é a parte. Tá. Não tem nada a ver com os jurados. O que acontece é o seguinte, processo de primeira instância... Eu só estou querendo qualificar, para quem está em casa com a gente, aquilo que a gente... Para vocês é ultra familiar. Eu só estou querendo... de alguma forma, caracterizar as instâncias. Então, Entendi. aquela que tem os jurados que a gente conhece mais comumente, geralmente é a primeira instância. É a primeira instância. Então, na primeira instância você tem o juiz, nas instâncias superiores você tem os colegiados, que são formados por desembargadores ou por ministros. Ponto. Então, quando alguém não está satisfeito com uma sentença na primeira instância, ele recorre e vai para a próxima superior. Isso. Da instância superior, da segunda instância, para as instâncias a nível nacional, STJ, STF, o voto é por colegiado. Colegiados são 3 ou mais ministros votando. Ponto. O que acontece é o seguinte, e aí é onde entram os embargos infringentes. Veja bem, em primeira instância, voto monocrático não tem embargos infringentes. Simplesmente você recorre. Por isso que todo mundo fala, pode não ter dinheiro, mas é que realmente é uma questão da justiça. Os embargos infringentes significam o seguinte, quando você tem um colegiado, 3 desembargadores do tribunal votando, e você tem um voto, tá, que conforme, por exemplo, a defesa, porque o embargo infringente é um recurso exclusivo da defesa. Quando você tem um voto favorável à defesa, começa a criar a dúvida que o meu amigo falou. E aí começa a se questionar o seguinte, bom, se tem um julgador que disse que possivelmente a defesa tem razão, vamos reanalisar a matéria com base no que este voto falou. Não reexaminar tudo, a não ser que esse voto dê total razão. Ou simplesmente rejeitar. Vai ser uma reanálise da matéria pelo próprio tribunal. Não, isso aí eu acho que todo o Brasil já entendeu. O que nos preocupa é justamente, por exemplo, normalmente o prazo é de 15 dias, que dessa vez parece que foi dado um prazo duplo, de modo que será 30 dias o tempo que a defesa tem. É isso mesmo? Para interpor, para apresentar os embargos. Isso. Ok. Então, essa questão de prazos para que a gente sabe que finda sendo formas de alguma forma de postergar, é isso mesmo? Deixa eu tentar. Vamos supor que eu estou defendendo um dos réus e eu alego 3 teses defensivas: negativa de autoria, alguma legítima defesa e alguma outra excludente qualquer. Um dos votos acatou e deu razão a uma tese defensiva minha apenas. Então eu vou refazer o recurso, que é os embargos infringentes, com base nessa única tese. Só nisso. Ponto. E isso, no atual processo, não interfere absolutamente nada no prazo prescricional, como algumas pessoas ventilaram. Então não tem perigo de prescrever. Não tem perigo de prescrever, porque o prazo prescricional para esses crimes já é muito longo. Parece, não tenho certeza, que o prazo mais próximo são 7 anos. Daqui 7 anos ainda. Então não corre esse risco. O que vai acontecer é uma reanálise que é legal. Aí entra a questão de você diferenciar direito, justiça e política. Eu sempre falo isso em sala de aula. Nem tudo que está na lei é justo. Está na lei, você até cumpre, mas você questiona. Porque a justiça é dar a cada um que é seu. A justiça ela pode até decorrer da lei, mas não necessariamente ela decorre da lei. Talvez seja essa sensação popular hoje. Uma sensação de injustiça que decorreu da lei. Mas sabe, doutor Tiago, e com isso nós temos que ir ao intervalo. Eu acho que a questão que mais causa revolta, e com razão, é o fato de que, de alguma forma, a lei, ela parece que não é igual para todos. Porque, nesse sentido, a gente sabe que, a não ser que a pessoa, até o caso, a pessoa tem como recorrer e chegar a essas outras instâncias, e claro que qualquer pessoa pode, e na verdade a gente sabe que não pode não é uma coisa assim tão simples. Na prática não consegue. Na prática não consegue, você disse tudo. Então, finda que parece que para alguns são privilegiados, outros não. Nós vamos ao intervalo e a gente retorna. Eu acho que uma das coisas que foi interessante aqui, ficou pontuado e entendido aqui,
que esse instrumento, ele é das instâncias superiores, é uma característica, e 2, que a questão da prescrição do crime é praticamente inviável. Embora que, e a gente deixa esse gancho no próximo bloco, o fato do Supremo estar se demorando tanto com esse, não pode estar dando brecha para outros processos que já estão mais próximos da prescrição prescreverem, porque o Supremo está detido com isso e não pode, então, ir à frente, trabalhar e fazer outras coisas. A gente volta já já. Cabeça pra cima. Hoje nós estamos debatendo sobre o mensalão e tentando, inclusive, entender, assumir. Eu acho assim que, de alguma forma, a gente fica... todos nós estamos, no mínimo, frustrados, outros revoltados e outros nem um pingo surpresos, de alguma forma, conhecem um pouco melhor esses trâmites, né? Ou não é nem uma questão de conhecer. Por exemplo, o Dr. Roberto conhece muito bem os trâmites, mas tinha uma expectativa, tinha de alguma forma a esperança, o desejo, mesmo. A esperança está aí, de que as coisas... Eu tinha também, eu achava que haveria votos, eu tinha expectativa, a gente sabe. A esperança era de mudança. Fulano né? vai votar a favor, fulano vai votar a favor. Mas alguns votaram a favor realmente que eu não esperava. Mas aí de tem que houvesse os aí é uma embargos grande questão hoje no Supremo, que é uma casa muito vaidosa, e hoje nós sabemos que há um presidente extremamente polêmico, e muita gente até achou, ouvi muito isso da imprensa, não sei se vocês ouviram, dizendo que estavam ali votando contra o presidente do Supremo. Então, o Joaquim Barbosa, ele estava muito em foco dessa questão e, de cara, já havia um grupo, não sei Virou se de uma questão 5... um pouco de caprichos internos, independente dos méritos. Então, houve muito isso. Agora, evidentemente, com a questão tão polêmica, e tanto é assim, que houve um empate de 5-5. E quando eu disse que não havia surpresa, porque ali havia ministro que deveria se colocar como impedido por relações diretas. E esse ministro, desde cedo, disse, não, eu vou votar. Quer dizer, eu já sabia e todo mundo sabia o voto dele, para que lado seria. Por isso que eu falei, a gente falou, fulano vai, cicrano vai. Não teria surpresa. Portanto, nós sabemos que o Supremo é uma casa extremamente, como disse no início, política, não tenha dúvida. Os advogados que foram escolhidos, será que alguém até já perguntou, são os melhores advogados que estão ali defendendo aquelas são pessoas? Os que têm mais influência política. Mas são advogados que conhecem bem os ministros, conhecem bem a casa, e isso facilita você contratar um advogado que conhece, além de ser, são bons advogados, são pessoas que têm relações diretas. Mas olha só, Cacau, para todos, para um cidadão comum, isso é um escândalo. Sim, mas eu acho que não há como evitar isso. Mas, Cacau, deixa eu aproveitar aquilo que você falou no início, que eu acho que a questão política aí, e eu acho que essa é a questão histórica, você já estava falando e a gente acabou interrompendo, a questão se caberia ou não os embargos. Os partidos políticos, através de seus representantes, que são os que nos representam, são os que criam a lei. E aí, você falou muito bem, lá atrás, quando se discutiu isso... Mas é uma coisa... E aí você começa a entender o seguinte, mas a lei é justa ou injusta? Como o Tiago estava falando, né? Bom, justiça é dar a cada um o que é seu. Ok. Houve um julgamento, né? Parece que a gente está falando de algo absolutamente diferente, mas houve um julgamento agora recente do goleiro, ex-goleiro Bruno, onde havia-se uma tese, de certa forma, pacífica, de que, olha, o homicídio, ele só pode, evidentemente, existir se houver o corpo para provar que houve homicídio. Sem a presença do corpo, o homicídio... A mídia, em cima de tudo que aconteceu, em cima da forma como se fez, a gente vê que atropelou várias situações, foram atropeladas ali, várias questões foram levadas e, olha, temos que mostrar que a justiça é séria. E mesmo sem o corpo... É isso que me preocupa. Essa ânsia de mostrar a seriedade da justiça, você atropelar direitos da pessoa. Mas em certos casos... Não, mas você mas esse abre caso a brecha... não ficou provado? Os caras não confessaram que, enfim...
Olha só, confessar, alguém tem dúvida? Confessar sobre tortura, Não, mas eu acho que alguém- eu confesso qualquer coisa. Sobre tortura, você fica E ele submetido ficou preso aos mesmo caprichos. antes. Mas ele ficou preso Isso é verdade. antes da condenação. Só um dado para corroborar aqui, principalmente essa questão política, existe um projeto de lei no Senado do novo Código de Processo Penal, PLS 156 de 2009. Está lá, acessa pela internet, tudo bonitinho. Ocorre o seguinte, está previsto no projeto de lei os embargos infringentes. Se o embargos infringente fosse algo tão absurdo como estão dizendo que é, e aqui eu não estou querendo defender ninguém do processo, entendi, mas- eu estou falando legalmente. Se o embargos infringente fosse algo tão absurdo, ele não constava no projeto de lei que vai entrar em vigor daqui sabe lá quantos anos, ainda para frente. Quer dizer, daqui em 2020, daqui 8, 7 anos, o embargo infringente vai dar normatizado Na ainda no verdade, novo então, é código. um instrumento que visa que realmente a pessoa tenha o direito de se defender se há dúvida quanto à inocência dela ou não. Exatamente. Deixa eu só colocar uma questão aqui. Eu só acho que para o referente Supremo à não questão caberia. Para o de- Supremo, os embargos infringentes me parece que não seria aí a melhor forma de apresentar a defesa por ser a instância que é. A questão é tão delicada que houve um empate. Exatamente. Não é algo assim tão Exatamente. simples. Não, Os não, embargos foi algo. infringentes eu concordo, Mas só mas em essa outras semana eu vi instâncias. uma entrevista num programa que eu gosto, enfim, da TV brasileira, com o ex-ministro Francisco Rezec. E uma das perguntas que fizeram foi justamente questionando a questão, por exemplo, do presidente, da figura que no momento é uma mulher, da nossa presidente, que eu chamo de presidente, eu prefiro assim, mas enfim, com todo respeito, ela prefere presidenta, seja como for, é o presidente que aponta os ministros, né, dentro de um colegiado que é apresentado, ou ele ou ela dá a palavra final. Então havia um questionamento sobre, de repente, se isso era o ideal, até em termos da relação, então, que é criada Bom e questionamento. tudo. Mas olha só, no início eu falei, essa questão realmente... Mas o Francisco Rezec tem uma pergunta, falou assim, só que vocês têm que entender uma coisa. Para começar, quem vai escolher se não for o presidente? E número 2, quem elegeu o presidente foi a maioria da população. Então você vê o que você investe numa pessoa, a gente reclama, mas nós votamos. O que se investe numa pessoa... Quando vai votar, a gente não pensa nisso. Essa pessoa vai escolher um ministro. Quer dizer, eu sei que são coisas que parecem bobas, mas você está entendendo o que eu estou falando? Mas de alguma forma. só para a gente entender dos Estados Quando Unidos. ele falou aquilo, eu fiquei assim... É similar. Mas só para falar sobre os Estados Unidos... Eu acho que eu não sou muito favorável a essa atual forma do ministro ser escolhido. Agora, de qualquer maneira, Roberto, quero dizer para você o seguinte, ele é sabatinado no Senado. E eu não conheço, historicamente, eu não sei de nenhum caso que o Senado reprovou um candidato Aquilo é pro forma, no Supremo. só. Aquilo é só Mas Não aí é conheço. que tá. Não conheço. mas Mas poderia ser um local onde o indivíduo seria Então, a sabatinado. peneira teria que valer, não tá valendo. Exatamente. Mas o que eu ia falar é sobre a questão eletiva. Nos Estados Unidos, o juízo de primeiro grau é cargo eletivo. É verdade. De Então, xerife é cargo eletivo. O juiz ele é eleito não é só pelo voto direto da povo. população. É verdade. E aí se discute muito se esse seria O o melhor. secretário de Por quê? Segurança Pública, que a gente chama de xerife, também é eleito pelo povo. E aí, no caso, você pode ter doações dos escritórios de advocacia para a campanha daquele que quer ser juiz. E aí você fala, qual a isenção? É claro que nós estamos falando de um outro ordenamento jurídico, mas quando se diz que... Não é uma questão tão fácil, portanto, de acertar. O que eu acho interessante na discussão é buscar debater se está certo ou errado, justo ou injusto. O que eu discordo plenamente é, por exemplo, independente do réu, independente do processo, de no curso do processo querer mudar a regra e pegar quem está ali de surpresa. Porque isso você abre precedente. Então não é nenhuma pra qualquer aberração. um. Fica claro que o instrumento do embargo infringente Não, é algo nenhuma. Certo. Criou-se um monstro como se o embargo infringente fosse algo que tivesse surgido agora, justamente para beneficiar politicamente. Vamos avançar um pouquinho. A partir do ponto que a gente sabe que foi acatado o embargo infringente, a gente sabe que não pode haver embargo do embargo, então essa é a última rodada. Ok. Número 1. Número 2.
A questão, você falou que não é todo o processo que vai ser novamente debatido, mas sim aqueles específicos. Vou falar Qual é o poder? Não, o que especificamente gira em torno de embargos infringentes foi o seguinte, a pena do Mas crime... a mídia não está bem passando isso, não. Então, essa é a questão. E muitas pessoas, em sala de aula, eu falo, gente, quem é a favor dos embargos infringentes? Eu sou contra. O que é embargos infringentes? Não sei. Porque o que acontece? É difícil. A discussão central desse processo está no crime de formação de quadrilha. Eu não me recordo o ano. Eu sei que houve uma alteração legislativa na década de 90 que era uma pena inferior à atual, né? Então dizia o seguinte, bom, se o crime foi praticado no período da pena menor, a pena a ser aplicada seria a pena menor. Não agora a pena maior. Claro, porque... a discussão é exatamente... Então, se suponhamos que esse seja o único ponto divergente no julgamento do mensalão, os embargos infringentes vai girar em torno apenas disso. Os embargos infringentes vai girar em torno apenas disso. Não vai ser rejulgado toda a matéria que já foi analisada. Entendi. Então, essa questão a ser debatida, ponto, está limitada. E isso dificilmente vai gerar consequência numa prescrição, numa absolvição. Não é isso. Entendi. Mas é passado como se fosse isso. Bem, uma coisa é certa. Às vezes Mas as pessoas eu tenho estão dúvidas achando que se vai voltar a termina, se não baila. cabe em outros Se o cara, embargos infringentes. se o indivíduo ou a pessoa será nova, poderá, digamos assim, ser... Porque todos foram condenados. Ok. Então, as condenações se mantêm. Sim, sim. Vai ser uma questão de apenamento. Praticamente sim. Não, olha só, eu estou especulando, eu não tive acesso ao processo, não sei o que foi debatido no processo. Mas, basicamente, a discussão gira em torno disso. Mas é passado como se todo o processo fosse rediscutido. Não, que vai tudo começar do zero de novo. Agora, uma coisa é certa, só para fechar essa questão do julgamento, uma coisa é certa. A partir do momento, o embargos infringente, ele sempre foi julgado pela mesma corte que proferiu o primeiro julgamento. Então, o fato do STF julgar os próprios embargos infringentes também é normal. Se fosse no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a Câmara que julgou, a segunda instância que julgou a apelação e vai julgar o embargo infringente é a mesma. Então isso não muda. O que não pode acontecer após o embargo infringente é outro recurso. Primeiro, que não tem instância acima, ponto. Certo. E segundo, que não há nenhum outro mecanismo recursal previsto. Acabou. São os embargos e pontos. Os embargos de declaração. Tecnicamente, o doutor Fábio está perfeito. Thiago. E muito... Thiago. E muito confiante no que virá. Eu já não tenho essa convicção toda. Eu acho que esse processo ainda vai demorar muitos anos. E aí é o grande perigo, a questão do tempo. Eles vão tentar recursos dentro do que nós chamamos... recursos? Dentro do que nós chamamos Embargo de declaração. Da legalidade. Eles vão encontrar, não é algo matemático, vão encontrar, eu espero que não, vão encontrar saídas para que um processo desse fique lá por muitos anos. E aí que é o perigo. Bem, eu espero... Vamos fazer o seguinte... Uma coisa só que eu queria só esclarecer nisso. Daqui a pouco o Supremo vai eu acho mudar que a sua composição. Mas a gente não pode deixar de observar o seguinte, é claro que nenhum dos três teve acesso aos autos para saber, mas os votos, quando foram proferidos, o próprio Gilmar Mendes, no voto dele, ele deixou bem claro que, olha, não é possível, porque aí vão vir os embargos de declaração. Embargo de declaração, que não tem nada a ver com embargos infringentes, é quando, olha, existe uma obscuridade, ou existe uma contrariedade, ou existe alguma omissão naquilo que foi proferido. Volta para o próprio julgador, no caso, ali para os próprios, para que eles digam se houve ou não aquilo. Aí ele diz, em razão dos embargos de declaração, vão apresentar novos embargos infringentes. E aí ele falou, isso nós vamos acabar nunca. Então, a minha dúvida aqui, e eu estou... Primeira coisa, não sou contra em hipótese alguma, até porque eu sou advogado militante, aos embargos infringentes. Só acredito que se existe uma Corte Suprema, ela tem que ter um limite ali, de forma a que se, olha, entenda, aqui nós não vamos ter... Como é que eu vou ter unanimidade? E o caso é tão debatido que vamos fazer o seguinte, assim... levando em conta essa questão política, esse momento político, que a gente realmente tem que vir para o intervalo, até que ponto o ano que vem é um ano de eleição, certo? Uhum. Então, até que ponto alguma estratégia do lidar com essa questão pode estar relacionada, inclusive, a esse timing político?
a esse momento, ou de querer ou não ter desgaste, ou não ter desgaste, ou ter novidade, não ter novidade, ter condenação, não sei. Entendeu? E uma das questões que eu deixei no bloco anterior, que a gente não tratou nesse bloco, para encerrar, porque esse já é o nosso último bloco, a questão disso estar tomando tempo e atrapalhando outras questões que podem estar, sim, se prescrevendo. A gente volta já. Cabeça pra cima. Hoje nós estamos debatendo sobre o mensalão, entendemos aqui, aprendemos algumas coisas, embora que há divergências, e claro tem que haver, porque a gente sabe que a questão legal, ela tem tantas, né, entradinhas e saidinhas, mas ficou basicamente entendido aqui que o embargo infringente não é uma novidade, alguma coisa que se tirou da manga, digamos, do casaco, é um instrumento legal conhecido, não só no Supremo Tribunal, mas no STJ como no STF. Superiores. Pronto. E que a questão da prescrição, embora que o Cacau divirja, eles acham que pode se arrastar, ainda é um prazo longo, então não é uma coisa, a probabilidade de haver a prescrição é pequena. Mas antes da gente prosseguir, eu tenho um recadinho para você que está em casa. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal então uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Torne-se um consultor. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Pelo menos dê uma olhada, conheça um pouco melhor a Rinodê, de modo que você possa decidir se é uma oportunidade boa para você, e eu espero de fato que seja. Bem, a questão aqui hoje é a questão, por exemplo, de tudo isso que aconteceu, de alguma forma trouxe a atenção da população algo, um direito que alguém, digamos, numa primeira instância, ou numa instância bem mais abaixo, pode dizer, mas eu quero um embargo infringente. Qual o risco, a possibilidade, o risco não é nem bem a palavra, mas a possibilidade, por exemplo, da jurisprudência disso? Existe alguma questão? Existe. O meu grande receio como advogado e professor, como profissional da área, é você caçar direitos... Explica, posso te pedir um favor, doutor? Claro. Explica para o nosso telespectador, então, o que é jurisprudência? O que isso significa? Jurisprudência? Jurisprudência são decisões referentes a determinado ponto que outros juízes em outros processos podem se valer de forma similar. Então, geralmente, o Supremo Tribunal, o que ele decide, finda sendo um exemplo bom que aplica para todo mundo. Não que o juiz em instância inferior tenha que seguir, mas pode ser um ponto de orientação para que ele, se a jurisprudência caminhando nesse lado, parâmetro jurídico. Pode ser um parâmetro. Então, o que acontece? A minha grande preocupação é você caçar direitos fundamentais, porque o recurso, o direito de recorrer é inerente, isso é direito fundamental da pessoa humana, qualquer pessoa humana. E a minha preocupação disso é você, no meio de um processo, muda a regra, tira os embargos infringentes, eles não são mais cabíveis, e a consequência disso nas instâncias inferiores, para quem não tem condições, por exemplo, de contratar advogados tão competentes como os desse processo mensalão têm. E aí o que acontece? Pessoas que de nada têm a ver com essa situação acaba por um efeito dominó, a cascada, também sendo prejudicado, porque vai falar, olha só, você também não tem direito. Você, portanto, acha que a questão do embargo infringente é algo que tem que ser mantido, é um instrumento legal? Ponto. É mantido, julgado. Se a condenação vai ser mantida, se vai mudar a pena ou não, é uma outra história. O que me incomoda nessa discussão é a possibilidade ou não de aceitabilidade do embargo infringente. Isso aí já foi, acho que já passado, essa discussão, né? Foi aceito. Tá. Agora, qual é o meu receio? Essa jurisprudência agora, vamos colocar assim, rejeição dos embargos infringentes, prejudicar quem não tem nada a ver com isso, porque uma coisa é fato, a justiça é igual para todos, a lei é igual para todos, vírgula. Para quem tem condições de contratar um advogado competente, que saiba o que está fazendo, que contrata o doutor Cacau, que sabe o que está fazendo. Agora, aquele que não tem condições, ele não tem como saber o que é embargos infringentes, porque quem defende ele talvez não tenha tanta capacidade técnica para isso. Não é só nem capacidade técnica, mas influência, que hoje no Brasil, infelizmente... E aí imagina uma situação dessa, derrubando os influentes, como que não vai ser com quem não tem influência? Vai ser atropelado. Eu só queria discordar no sentido, perguntou sobre jurisprudência. Jurisprudência é jurisprudence, prudência do bom direito. Então,
Olha, o direito vem se demonstrando dessa forma, é assim que nós devemos julgar. Daí, então, vamos dizer que o costume dos julgamentos sobre determinadas situações, mas isso tudo é baseado nos princípios gerais do direito. E eu, de uma forma, interpretei errado quando apresentei. Eu apresentei no sentido da pessoa evocar o direito, na verdade, ele está preocupado de ser tirado do direito de algo que já existe. Exatamente. Mas, na verdade, eu não posso ser leviano de dizer que sou contra os embargos infringentes. Só você que já disse existem isso, outros princípios do direito que são constitucionais, que é, por exemplo, o prazo razoável do processo. Então, até que ponto, inclusive, essa questão do prazo está atrapalhando outros processos? Totalmente atrapalhando os demais processos. Existem vários outros políticos que estão envolvidos em vários mensalinhos, ou chame-se como quiser, e que estão adorando o que está acontecendo, porque, enquanto isso, eles estão esquecidos. O doutor Cacau, de forma bem brilhante, ele falou aqui do Joaquim Barbosa. Porque o que quiseram colocar, e a gente viu a mídia colocando isso, era, olha, a questão é quem está de acordo com o Joaquim Barbosa, que nem era presidente ainda, era ainda o relator, né? E quem está contra. E fizeram relator e vice-relator como se fosse uma situação ali pessoal. Agora, a gente vê ali uma guerrinha, né? A questão, e o doutor De Thiago falou isso no início, a questão aqui é a seguinte, eu aplico o direito, certo. Agora, é justo? Difícil a gente responder isso. Agora, é moral? É imoral? É amoral? Então, me parece que o juiz, na figura do juízo, ele precisa não se deter tão somente, porque não houve mudança nenhuma. Eu vou pedir um favor, que a gente só tem 6 minutos, 2 minutos para cada um, no sentido de cada um colocar como é que eles veem o desfecho disso. Por exemplo, se o Supremo Tribunal... O Cacau acho que deu a entender agora há pouco, e acho que o Supremo Tribunal nem está preocupado. Mas a minha preocupação maior, e que deveria ser a preocupação da sociedade, é lutar, e esses movimentos sociais poderiam fazer isso, cobrar do Supremo, para que tivesse mais agilidade, porque o Supremo não poderá ser... Então não é nem só uma questão do resultado, mas de ser mais ágil. Lógico, o tribunal de uma só causa. Há milhares de processos esperando uma decisão do Supremo, repercussão geral, que só vão ser decididos depois que o Supremo decidir, e está todo mundo esperando, e o Supremo está parado de um processo que é importante, mas não é o único processo que é importante dentro do Supremo para a nação brasileira. Então, acho que o movimento... Há prazo para isso terminar. O Luiz Fux vai ser o relator dos embargos, ele tem que esperar 30 dias. Você tem alguma noção, alguma questão de... Não, ele já disse que vai ser o mais rápido possível, mas a gente sabe que isso tudo é jogo de palavra. Não depende só dele, depende de todo um contexto, de uma conjuntura, é uma casa, é um colegiado. Então, ele Todos os prazos têm que ter o decurso de cada uma das situações. Sim. Os prazos serão respeitados. E aí, o que você acha que vai ser o resultado disso? Olha, como eu disse no início, eu estava esperançoso de que o processo se encerrasse e a condenação fosse imediatamente cumprida, respeitando, óbvio, a questão dos direitos humanos e o direito a se defender. O que não se pode dizer é que não houve direito de defesa depois de 53 sessões, que não houve direito de defesa depois de 7 anos, porque antes de ontem foi condenado o que seria o novo sucessor da China, que seria o novo presidente da China, o novo chefe de Estado, foi condenado à prisão perpétua. Ele e a esposa... Claro que eu não sei se eu vou usar a China por um crime de corrupção de 3 milhões de dólares. E aí a gente vê isso. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Para os padrões da corrupção brasileira, isso não é nada. Está mais do que provado. Ninguém negou a autoria, por exemplo, que poderia ser... Olha, estamos na dúvida se houve ou não. Não, acho que hoje não há mais dúvida se houve ou não mensalão. Claro que houve. 7 anos depois disso, nós vamos continuar discutindo. Então, eu, sinceramente, depois dessa última decisão, saindo da questão técnica, né, eu realmente acredito que não vai haver condenação ou não vai haver punição. A condenação vai existir como aconteceu a semana passada. Semiaberto, importante, esse tipo de coisa. Que foi aquela que estava envolvida no escândalo dos pareceres e tal. Saiu a condenação dela semana passada. Qual foi a condenação dela?
não pode mais ser servidora pública. Essa foi a condenação. Não tem restituição dos cofres, não tem questão penal, não tem nada. Olha, você, a partir de hoje, não pode mais participar. Doutor Tiago. Bom, meu compromisso como advogado e como professor é com os direitos fundamentais da pessoa humana. Ponto. Independente de quem esteja lá. Independente se o Zé Dirceu, que é uma figura pública, e o Zé Ninguém, da favela, que ninguém conhece. O que eu acho que deve ser privilegiado e respeitado é o direito inerente à pessoa. Pouco importa quem seja a pessoa. Você não acha que foi respeitado, não? Ponto. Mais do que o suficiente? Mas é cabível, mas o Não, que leva a dizer... é cabível e foi. Não, isso aí já... olha só, vamos lá. Foi respeitado, mas ainda tem mais direitos a serem respeitados? Ainda tem. Essa pressa pode gerar consequências desastrosas sociais. O clamor popular, muitas das vezes, da mesma forma que eu digo que não só porque está na lei é justo, não só porque o povo quer, é o melhor, o correto. Que é justo também, claro. Então, não é só porque o clamor popular quero condenação, esse é o melhor caminho. Que não foi estou o que fizeram defendendo. com Jesus, por exemplo. Escolheram Barrabás. E aí? Foi a melhor escolha? Não sei. Não. Ponto. E aí, será que a condenação, todo mundo ser algemado hoje, não cabe embargos infringentes, foi o melhor caminho? Qual a consequência disso para os demais? Qual a consequência disso para o Zé Ninguém? Desastrosa. Porque se o Zé Dirceu não teve o direito respeitado, o Zé Ninguém muito menos vai Não, ter. mas aí é que tá, doutor Tiago. O Mas senhor ele me teve. desculpa. Ele teve. Faça a mim um favor. Não, olha só, eu não estou defendendo Se o eu Zé vou Dirceu. usar, Eu não se eu estou vou usar, defendendo. não, e nem eu estou querendo ser estou a voz defendendo. dele. O que eu estou dizendo para você é que se o parâmetro do Zé Ninguém pro Zé Dirceu, coitadinho, né? Vamos lá, meu irmão. O cara teve mais do que direito. Mas, Eu acho, o que eu creio, no entanto? Eu creio que, levando em conta, então, tudo que nós ouvimos aqui, de alguma forma eu estou alentada. Sim, abre o debate, né? Porque por que eu digo que eu me sinto um pouco mais alentada? Porque eu estou vendo que há todo um trâmite burocrático, Que judicial, sempre existiu. que tem o seu motivo de ser. Que sempre existiu. Agora, a expectativa, e eu vejo que vocês não estão tendo tanta expectativa, pois eu tenho, de que os embargos sejam e algum tipo de pena seja aplicada no sentido não do desejo popular por sangue, mas de que efetivamente haja um final, closure, que a coisa termine. Porque senão, porque a justiça, não sei quem é que fala, tem alguém desses juristas que estão dizendo que a justiça que tarda, ela tende a ser injusta, porque é uma coisa que... Rui Barbosa. Então, é uma coisa que... o que me preocupa é não haver um senso de que a gente não tem certeza, então vai se arrastar, porque algum botou uma duvidazinha. Ora, a maioria, em qualquer lugar, isso aí, na justiça brasileira, quase tudo é decidido nessa base. Daí o juiz vai lá isso monocraticamente, aí, profere uma pena. nós vamos pagar para ver. Acabou. Esse processo não terminará tão cedo, lamentavelmente. Isso aí, o que vocês acham. Bem, a gente volta já para terminar o programa, vai ter música também. Cabeça pra cima. Eu encerro o programa Cabeça para Cima de hoje agradecendo aos meus convidados que já darão suas considerações finais e, claro, a gente vai ter música para terminar, mas agradecendo também aos nossos patrocinadores, que são semeadores da Boas Novas. E a cada mês a gente tem um ranking aí dos programas que vão conversando com os telespectadores, vão conversando com você a respeito da importância dessa participação. E aqui e ali o Cabeça para Cima dá uma subida, dá uma caída. Então eu quero que hoje você atente se você gosta do programa, se você quer ajudar. Então, o nosso call center está aí à sua disposição. Você pode entrar também no nosso site e se alistar como um semeador da Boas Novas e, dessa forma, patrocinar, literalmente, participar ativamente. É assim, nesses 20 anos de história, que a Boas Novas foi construída. Pode parecer incrível, não é verdade? Mas essa é a nossa história. E você já conhece ela durante esses 20 anos. Então, junte-se a nós hoje, agora, e se torne um semeador. Quero agradecer, Cacau. Muitíssimo grata. Eu que agradeço a você por nos convidar e dizer que é uma honra estar aqui e parabenizar o Cabeça para Cima, que está sempre trazendo assunto atual, importante para a sociedade, não para a sociedade apenas evangélica, mas para a sociedade em geral. E esse tema de hoje é um tema que tenho certeza que poderá ser repetido,
porque há muitas divergências e nós vamos ainda ouvir pelo falar andar da muito. carruagem, a opinião de você ainda vai demorar. Lamentavelmente, essa é a minha expectativa, de demorar, e eu não tenho essa esperança que o ano que vem vai acabar esse julgamento, e é muito ruim para o Brasil, muito ruim para o Supremo, mancha a imagem do Supremo, um julgamento tão arrastado. Eu concordo. Roberto Barros Ferreira, muitíssimo grata. Eu que agradeço, parabenizo, porque na última vez que estive aqui, fiquei surpreso com a repercussão. Legal. O número de pessoas que me procurou para falar do debate. Poxa, gostei disso, não gostei daquilo. Fiquei surpreso, parabéns. Né? Demonstra que é um programa que tem uma audiência, né? E foi bem procurado. E concordo totalmente com o doutor Cacau que, infelizmente, acredito que esse tema ainda possa, daqui a alguns anos, estar sendo debatido, né? E concordo totalmente com o meu colega professor, como também sou advogado, como também sou, que os direitos humanos têm que ser respeitados, mas acho que existe um limite e isso tudo foi ultrapassado. Mas agradeço por estar aqui e concordo com o que o Cacau disse. Esse programa, ele realmente consegue aí trazer um horizonte um pouco maior. Eu espero que a gente continue sempre mais crescendo e avançando. Tiago Minagé, muitíssimo grata. Eu que agradeço. Eu sempre brinco, duas questões. Eu digo que eu sempre sou minoritário. Ser majoritário é só mais um. Minoritário eu sou diferente. Então, aqui não foi diferente. Aqui as minhas opiniões normalmente foram discordadas. Mas eu acho isso bacana, eu acho isso interessante. Democracia, sim. Eu creio que foram algumas, a maioria. Democracia é essa troca de informações. A gente, quando debate, a gente se entende no final. Por mais que a gente discorde, continuamos certos. Quando a gente briga, ninguém está certo. Aliás, essa é uma das questões, eu creio, Tiago, que falta e faz parte do jogo, do crescimento, da educação, do enriquecimento do nosso querido Brasil. Claro, falta muita informação, a população é muito desinformada e muitas das vezes toma partido, às vezes, por falta de informação. E a informação ela é construída. Acho que é importante o nosso telespectador entender isso. Não é você ouvir o assunto uma vez, entendi. Não, você ouviu a opinião de uma pessoa. Exatamente. Você tem que ouvir, ler. Eu leio uma revista, isso aqui é verdade. Não, é a opinião daquela revista. Eu assisto um jornal X do Brasil, mas é o principal do Brasil. Mas é a opinião dele. E às vezes, se você ficar bem atento, você vai ver que o outro disse muito parecido, mas tem um detalhezinho outra que muda. Coisa. E a partir daí você tem que construir a sua opinião. E eu sempre digo o seguinte, falo isso para meus alunos, normalmente eles esperam muitas respostas minhas, né? E não tem. Eu trago questionamentos. Eu acho que a formação da resposta tem que partir de cada um. A minha resposta pode não ser a sua, mas a minha opinião e o meu questionamento pode ajudar a construir a tua resposta. E a minha função, pelo menos eu trago isso comigo, é essa. É trazer questionamentos e abrir a mente para que o debate ocorra, para que as pessoas concluam. Uma coisa é certa, nós tivemos aqui hoje uma aula dos professores. Um abração para cada um de vocês, enquanto marcado amanhã mais um Cabeça para Cima. E a gente teve no programa com Davi Cerqueira. Quantas dores eu vivi pra chegar até aqui, e quantas vezes eu perdi, já é hora de seguir. Pela fé eu posso prosseguir, pelas águas andar, me dá forças pra não desistir e me faz alcançar. Me faça subir por ela e me ajude a chegar do outro lado. Deus, mostra o teu caminho. Quero andar contigo e me dê forças pra chegar do outro lado, no centro da tua vontade, no centro da tua vontade. Quantas dores eu vivi pra chegar até aqui, e quantas vezes
vezes eu perdi, já é hora de seguir. Pela fé eu posso prosseguir, pelas águas andar. Me dá forças pra não desistir e me faz alcançar.